Olá, seja bem-vindo à quarta aula do LibreOffice Writer. Nessa aula, vamos dar sequência então ao edital. Abri o edital e agora nós vamos falar um pouquinho sobre formatação de fonte. Basicamente, a formatação de fonte ela ocorre quando você troca as características da fonte original, ou, no caso do LibreOffice, quando chamamos, a fonte é chamada de caractere. É quando você troca as características como tamanho, tipo de fonte, se ela está em negrito, se ela está em itálico, se ela tem sombra, o tamanho dela. Todas essas características podem ser alteradas em uma formatação. Vou gerar aqui um documento no Word, vou fazer um range pequeno, 10,5, e vou copiar esse texto para colarmos lá no nosso LibreOffice. Botão Iniciar, todos os programas. No grupo chamado LibreOffice, LibreOffice, não sei a pronúncia exata, LibreOffice 5.0, vamos carregar o Writer. E o que você está achando dessas aulas? Você já fez uma pequena pausa, já instalou esse programa na sua máquina? Chegou a utilizá-lo um pouco? Lembre-se que isso é importante, é praticando que aprendemos. Bom, vou colar o texto. O atalho para colar, você se recorda qual é? Ctrl V. Pressionando Ctrl V, colamos então o conteúdo que está na memória no nosso documento. Algumas teclas de atalho antes de começarmos. O cursor estando aqui no início do nosso texto, se você pressionar Ctrl End, você vai para o final do documento. Ctrl End empurra o seu cursor para o final dele. Ctrl Home vai colocar o seu cursor no início do documento. A tecla End sozinha vai colocar o cursor, que é esse ponto que está piscando na tela, aqui, no final da linha. E somente a tecla Home vai fazer com que o cursor venha para o início da linha. Se você pressionar a tecla Page Down, uma rolagem de página completa vai ser executada. Vou posicionar o cursor aqui no clique, está vendo? Essa aqui é a outra frase do clique. Quando eu pressiono o Page Down, você vai ver que uma página ela é rolada para baixo. Page Up rola uma página para cima. Se você segurar a tecla Ctrl e pressionar a setinha para a direita, você vai pular uma palavra. Ctrl, setinha para a direita, pula uma palavra para a direita. E Ctrl, setinha para a esquerda, pula uma palavra para a esquerda. Se você quiser pular para o próximo parágrafo, você pode pressionar Ctrl, setinha para baixo. E se você quiser pular para o parágrafo de cima, Ctrl, setinha para cima. Essas teclas de atalho são utilizadas para a movimentação da sua no seu documento. Se você quiser selecionar o texto, nós podemos utilizar a tecla Shift. Segurando a tecla Shift e andando com o cursor para a direita, você selecionará letra por letra, a cada clique que você der, a cada vez que você pressionar a tecla para a direita. Se você pressionar a seta para baixo, você vai selecionar uma linha inteira por vez. Seta para cima, tira a seleção. Seta para a esquerda, tira a seleção, dependendo do ponto de onde você iniciou a sua seleção. Shift End seleciona a linha inteira. Da mesma forma, se você estiver com o cursor aqui no final do parágrafo, Shift Home vai fazer o inverso, vai selecionar até o início. Ctrl Home vai para o início. E se você quiser selecionar o parágrafo inteiro, pressione Ctrl, Shift, setinha para baixo. Essas teclas de atalho são ótimas para que você possa ganhar produtividade no seu dia a dia. E teclas de atalho são especialistas em serem pedidas em provas de concurso de informática. Você já deve ter visto muitas perguntas aí em simulados ou em provas anteriores em que era exigido de vocês conhecimentos a respeito das teclas de atalho. Ctrl Home novamente. Se você quer selecionar todo o documento, pressione Ctrl A. A de All, de tudo. No Word, essa tecla é Ctrl T. Ctrl A seleciona o documento inteiro. Ctrl Home. Se você pressionar Ctrl Page Down, você vai para o início da próxima, vai para o final, na verdade, da folha que você está editando. Eu estou com o cursor aqui, Ctrl Page Down, vou para o final desta folha. No Word, Ctrl Page Down vem para o início desta aqui. Vou fechar aqui o cabeçalho, que ele vai aberto sem querer. Ctrl Page Up, coloca o seu cursor sempre na parte superior. E ele alterna também entre os itens, como o cabeçalho e o seu documento. Ctrl Page Up, olhem só, ele abriu o cabeçalho para edição.
O que mais que nós temos de teclas de atalho? Se você segurar Ctrl Shift, setinha para baixo, vai selecionar do ponto onde está o seu cursor. Vou clicar aqui na palavra escolha, veja só. Ctrl Shift, setinha para baixo, ele vai selecionar do ponto até o final do parágrafo. Existem várias, centenas de teclas de atalho. Eu vou tentar passar o máximo que eu me lembrar no decorrer desse treinamento. Se você quiser aprender outras, você pode parar o cursor sobre os botões e analisar, ou também pelo menu, vendo as teclas de atalho aqui nos itens que compõem cada um dos menus. Então vamos falar de formatação de fonte. Para o LibreOffice Writer, a fonte padrão é esta chamada de Liberation Serif. Você pode substituir uma fonte selecionando o texto e em seguida você deve clicar nessa caixinha de seleção e escolher a fonte. Quando você escolher uma fonte, clique sobre ela e você vai ver que o texto que estava selecionado vai ser alterado. Por isso que é muito importante que você selecione o texto, ou parágrafo, ou documento antes de aplicar uma formatação. É na seleção que será aplicado então o conteúdo. Se você tiver clicado no meio de uma palavra e fizer a troca da letra, você vai ver que essa troca da letra ocorre apenas para essa palavra. Mas se você estiver com o cursor entre palavras e tentar fazer a troca, vai ver que nada acontece. É preciso então selecionar ou um pedaço, ou um parágrafo inteiro, ou uma única palavra, e a partir daí fazer a formatação desse texto. A troca da fonte, a troca do caractere, ela é útil para facilitar a leitura de um documento. Normalmente, documentos do Word, vou pressionar aqui Ctrl A, eles têm como padrão a letra chamada de Times New Roman até a versão 2013. A partir da versão 2007 do Word, a fonte padrão é a Calibre. Você tem uma fonte aqui chamada Arial. Opa, Ctrl Z, Ctrl T. A fonte Arial, Ctrl A, na verdade, para selecionar tudo, é aquela que é bem legível para documentos. Gosto muito dessa fonte quando eu vou trabalhar com documentos mais técnicos, tipo contratos, manuais. A leitura da fonte Arial é bem mais confortável. A fonte Times New Roman também, mas preferência pessoal, eu fico com a fonte Arial. Além dessa fonte, do nome da fonte desta caixinha, nós temos essa aqui que é chamada de aplicar estilo. Estilo, você pode escrever aqui, por exemplo, eu vou escrever aqui aula sobre formatação. E para dar um destaque a esse item, eu posso selecioná-lo e aplicar um estilo chamado título 1. Esse título 1 pode ser utilizado na montagem do sumário nesse aplicativo. E ele dá já um destaque e uma formatação especial à sua fonte. Se você clicar sobre um parágrafo ou sobre um texto, vai ver a formatação que está aplicado para ele aqui nas linhas. Outra característica é que você pode selecionar o seu texto também e mudar o tamanho da fonte. Por padrão, o tamanho da fonte do Writer é 12, mas você pode vir aqui e colocar 13. Você pode digitar fontes decimais também, 13,3. E pressionar o Enter, que a sua fonte terá exatamente 13,3 de tamanho. Se você notou, existem vários tamanhos pré-configurados aqui até o tamanho 96. Mas, se você perceber, eu tenho alguns números faltando. Por exemplo, a fonte 17 não aparece no menu. Isso não impede que você aplique essa formatação ao seu texto. Aqui na caixa de seleção, apague o valor, digite 17 ou o número que quiser e pressione Enter, que você vai ver que o texto vai ser formatado do jeito que você quer. Esse botão aqui do lado você já conhece, é o botão negrito. Quando selecionamos uma palavra e aplicamos a formatação negrito, nós estamos dando um destaque a essa palavra. O negrito, a tecla de atalho é Ctrl B. Quando você seleciona um texto, você pode aplicar o negrito e você pode também selecionar um texto e desligar o negrito. Uma característica da ferramenta é quando você tem um recurso aplicado a uma fonte, o botão aparece com essa faixa azul, com esse achurado azul, indicando que o botão está selecionado. Sempre que você estiver utilizando um editor de textos e quiser ver a formatação aplicada a um texto, selecione o texto e analise aqui a sua barra de formatação. Outra formatação que você conhece também é o itálico. Vou selecionar mais um trecho do texto e pressionar esse botão, que é o itálico. O itálico ele dá um destaque, ele inclina um pouco a fonte para a direita, deixando o texto um pouco mais de destaque. É ideal para citações. A tecla de atalho é Ctrl I. Você pode optar também pela tecla de atalho para aplicar a formatação.
O sublinhado, vou selecionar aqui a palavra e vou aplicar esse botão, chamado de sublinhado. O sublinhado é aquele destaque que você dá a uma palavra. Aquele botão faz o sublinhado simples. A tecla de atalho para ele é Ctrl U, de Unbold. No Word é Ctrl S. Ctrl S aqui é a tecla de atalho para salvar, lembre-se disso. Outro item interessante que você já deve ter visto, se você está estudando direito ou já estudou direito, percebeu que na legislação, nas leis, existem itens que foram tirados, que foram retirados da lei porque foram mudados, etc. Você pode aplicar essa formatação chamada de taxado. Quando você clica aplicar a formatação taxado, essa linha vai aparecer no texto. É como se você dissesse para o leitor do seu texto, olha, esse texto aqui caiu em desuso, ou ele foi retirado do texto original, mas eu estou deixando ele aqui apenas para que você veja que ele existiu um dia. Essas duas formatações são chamadas de sobrescrito e subscrito. Para que servem? Se você tiver que explicar um dia, escrever uma fórmula matemática, veja só, x² mais x³ mais x igual a zero. Para que você possa colocar a formatação de expoente, selecione o texto e aplique o modo sobrescrito. Você vai ver que a fonte será diminuída, ela vai ter o seu caractere diminuído em tamanho e ele vai ser sobrescrito com relação à posição original. Se eu selecionar aqui o expoente também e fizer aqui a aplicação sobrescrito, você vai ver uma fórmula matemática correta. Se você é professor e tem que aplicar provas, essa é a forma ideal de criar fórmulas matemáticas utilizando o Writer. Da mesma forma, se você trabalha com química e precisa colocar uma formatação a uma fórmula química, deve utilizar agora outro recurso chamado de subscrito. Vamos fazer aqui uma fórmula, H2O mais C4 mais O8. Não sei o que é isso, mas está valendo. Aqui é H2O, não H2O, Alessandro. Se você selecionar o número e aplicar a formatação de subscrito, você vai ter uma fórmula química. E essa fórmula vai ter a conotação... Opa, apertei aqui a tecla F4 sem querer. Vou fechar aqui a biblioteca. Vou arrastar para cima. E vou de novo aplicar o subscrito. E esse 8 também eu vou aplicar em subscrito. Eu tenho uma fórmula, uma equação química certinha, que dá para entender que é uma fórmula química, da mesma forma que temos uma fórmula matemática. Tudo isso com as formatações. Tome cuidado, porque se você for fazer uma formatação como essa, vou colocar aqui a seguinte expressão, H2O de novo. Se você não prestar atenção e selecionar a palavra inteira e aplicar o subscrito, vai ver que toda a palavra diminui de tamanho. E olhe para a barra de ferramentas para ver a formatação. Numa prova, pode cair assim, qual dos comandos acima está aplicado à fonte selecionada? Bom, de olhar aqui para essa tela, eu sei que o formato o estilo é corpo de texto, a fonte é Arial, tamanho 12, essa fonte, essa seleção aqui está subscrita e eu estou alinhado à esquerda. Só de bater o olho na barra de ferramentas nós já sabemos isso. Outra característica da formatação de fonte, nós temos aqui a sombra. Esse item não aparece no Word por padrão. Você tem que aplicar a sombra de uma outra forma. Imagine que você vai fazer aqui esse mesmo texto. Eu vou aumentar o tamanho dele para dar um destaque no meu documento. Vou colocar aqui 36. E para ficar melhor ainda, eu vou selecionar esse texto e aplicar um sombreamento. Você vai ver que uma linha cinza vai aparecer embaixo, dando destaque, subindo, dando a impressão que esse texto está em alto relevo. É muito bacana isso para títulos. Por último não, nós temos ainda esse item chamado de contorno. Quando você quer dar destaque a uma letra, digamos, quer deixá-la vazada, eu vou selecionar, eu vou escrever aqui Banrisul Escriturário. Se selecionar esse texto e aplicar um tamanho de fonte maior, por exemplo 36, eu gostaria também de aplicar o negrito, mas eu não gostaria que esse texto ficasse com essa cor aqui escura, eu quero que essas fontes fiquem vazadas. Eu posso selecionar esse item e aplicar a formatação de contorno. Você vai ver que rapidamente você vai ter uma letra aqui com apenas o contorno sem o preenchimento. Bacana, não é?
Se você tentar aplicar o sombreamento, vai ver que ele também é aplicado sem apagar a formatação anterior. São duas formatações que podem ser aplicadas de forma independente. Já não parece uma capa de trabalho? Muito bem. Esse botão aqui é chamado de limpa formatação. Quando você copia textos da internet, geralmente formatações que foram aplicadas às páginas são coladas diretamente no seu documento. E você precisa limpar essa formatação antes de começar a digitar ou antes de fazer a formatação final do seu texto. Olhando aqui o nosso primeiro parágrafo, você viu que eu apliquei diversas formatações. Se eu selecionar aqui metade do texto, onde podemos ver o sublinhado e o taxado, ao clicar sobre esse botão, você vai ver que toda a formatação é removida e a fonte padrão, o tamanho padrão, é aplicado novamente. Negrito, tamanho de fontes diferentes, sublinhado, itálico, tudo isso é removido e o seu texto volta para o padrão. A tecla de atalho para isso aqui é a Ctrl M. Se nós selecionarmos então um texto e pressionarmos Ctrl M, vamos fazer a liberação. Apertei Ctrl N sem querer. Vamos fazer a limpeza dessa formatação. Opa, aqui ele está fazendo alguma coisa diferente. Eu acho que é o modo de seleção, seleção padrão. Agora sim. Se eu pressionar Ctrl M, você vai ver que ele não aplicou essa limpeza de formatação. A limpeza de formatação, se eu não me engano, tinha uma outra tecla de atalho. No Word é o Shift, Alt barra de espaços limpa a formatação no Word. Deixa eu até ver se isso é verdade. Alt barra de espaços? Não. Ctrl barra de espaços. É isso aí. Ctrl barra de espaços é a formatação, é a limpeza de formatação. Aqui, se fizermos isso, não vamos ter. Ctrl M também não está funcionando. Percebam que alguns atalhos, olha só, tem uma funcionalidade meio estranha. Se na prova perguntarem qual é a tecla de atalho para limpar formatação e tiver escrito lá Ctrl M, selecione-a, porque para o aplicativo é ela, mas na prática não funcionou muito bem aqui não. Esse botão é chamado de cor da fonte. Todo botão que tem essa setinha tem algumas opções a mais. Eu posso selecionar então uma parte do meu texto e aplicar uma cor diferente para ele. Vermelho, azul, roxo, qualquer cor que você queira desse pincel, né, desse conjunto de cores que estão disponíveis. Mesmo para títulos, fica muito bacana quando você vai alterar a cor. Detalhe, a última cor que você utilizou fica indicada aqui, nessa linha, logo abaixo da letra cor da fonte. Se você quiser uma cor personalizada, você tem esse item chamado cores personalizadas e pode, através das matrizes RGB, colocar uma combinação de cores. Por exemplo, se eu escrever aqui 255, 0 e 0, vamos ter o vermelho. Se eu colocar 255, 255 e 255, vamos apagar aqui também, vamos ter que cor? O branco total. Se por um outro lado você escrever 0, 0 e 0, vai ter a cor preta. Essas combinações então podem ser utilizadas. A cor hexadecimal também vai ser representada por aqui e existem outros padrões de cores que você pode indicar. Se você é um profissional gráfico, sabe da importância desses números e dessas formatações quando você precisa chegar num tom exato de uma cor. Bom, por último nós temos esse aqui que é chamado de realçar, ou famoso marca-texto. Se você tem o hábito de imprimir um documento e depois marcá-lo com o marca-texto, não precisa mais fazer isso. Você pode selecionar o seu texto e aplicar essa tecla de realce. É como se você colocasse aí uma marcação de texto, um marca-texto sobre as palavras. E a grande vantagem é que você pode aplicar isso de várias cores diferentes. Você não precisa ter o marca-texto de uma única cor. Você pode marcar o que é importante, o que é para ser lembrado, aquilo que vai ter um destaque especial. E se você quiser remover essa marcação, você vai ter aqui um item chamado sem preenchimento, que faz a remoção desse marca-texto. Beleza? Perceberam como é fácil? Basta clicar nos botões para que você possa entender todos esses recursos. A formatação, eu acho que é a parte mais simples de toda a sua prova. Mas não são só esses botões de formatação que nós temos. Se você selecionar aqui o seu texto e entrar em formatar caractere, vai encontrar ainda muitas opções disponíveis de formatação. Fonte, estilo, tamanho, idioma. Ainda você tem aqui os efeitos da fonte, como cor. Olha só, eu tenho efeitos de maiúscula, título, versalete.
taxado, simples, duplo, negrito. Eu tenho aqui relevo, alto e baixo relevo. Eu tenho aqui sombra, intermitência da fonte. Eu tenho aqui oculto, você pode ocultar textos do seu documento. Você pode escolher vários tipos de sublinhado, posição, hiperlink, realce e bordas. Note como é grande, quantos efeitos diferentes você tem aqui na janela caractere. Clicando em cancelar, nós vamos ter acesso também, nós vamos fechar esse menu sem aplicar nenhuma formatação. Quando você clica aqui em formatar caractere e faz uma alteração nesse menu, você pode aplicar pressionando OK. Redefinir, volta a sua janela com todas as configurações. Por exemplo, eu fiz várias mudanças, quando eu clico em redefinir, ele volta todinho para o padrão. Fácil? Muito bem, então agora é com você. Faça o teste. Abra um documento, tente fazer a formatação dele. Um detalhe importante, uma ferramenta extra. Você pode copiar a formatação de um texto para outro lugar. Ao invés de você perder tempo aumentando o tamanho da fonte, pintando a cor de vermelho, você pode selecionar a formatação que você deseja, clicar uma vez nesse pincel e depois arrastar esse pincel sobre um novo texto. Você vai ver que esse texto ele vai ser formatado exatamente como o anterior. Ele é chamado de realce para que você possa copiar a formatação de um texto. Outra vantagem dele é que se você clicar, por exemplo, eu vou selecionar de novo esse aqui, eu vou selecionar a palavra formatação. Se você der 2 cliques nesse pincel, a ferramenta fica fixa. Você pode ir selecionando vários textos e de forma a aplicar esse conteúdo sobre eles. Olha que bacana. Você pode então, sem ter que se preocupar em aumentar fonte, aplicar tamanhos, aplicar sombra para cada um dos itens. Para desligar o pincel, você pode pressionar a tecla ESC ou clicar no botão. Outra tecla de atalho, para desfazer as ações que foram feitas, pressione Ctrl Z. Você já viu isso anteriormente. Ctrl Z vai retirar a formatação que aplicamos passo a passo até chegar no documento original. Bom, é isso. O que achou da formatação da fonte? Bem facinho, não é? É bem simples quando você tem esses recursos, quando você explora a ferramenta. Imagine que você tem que criar um texto, você senta numa máquina e não tem o Word, tem o LibreOffice. Provavelmente, quando você estiver trabalhando em um órgão público, tiver passado em um concurso, você provavelmente não verá o pacote Office, você verá o LibreOffice. Eu tenho certeza que com essas aulas você vai se dar muito bem, tanto na prova quanto no seu dia a dia profissional. Um abraço, até a nossa próxima aula.